E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo estarei trazendo mais uma vez cortes de grandes investidores. E dessa vez o investidor escolhido é um investidor que eu não trago tantos cortes assim, mas também tem bastante importância no cenário de investimentos brasileiro. É ele, Guilherme Afonso Ferreira, um dos maiores investidores do Brasil, muito conhecido junto com Luiz Alves, Luiz Barsi e Lírio Parisotto como um dos investidores de maior importância e também um dos mais conhecidos no Brasil, sendo um dos fundadores da Teorema e também bastante conhecido por ser um investidor contrário, contrarian investor, que aproveita investimentos em setores opostos ao ciclo da economia do momento. Ele também tem um histórico muito relevante por ter investido no Unibanco em um momento de extrema crise e ter ganho muito dinheiro com isso, multiplicado seu capital em várias vezes, porque ele viu uma oportunidade onde muitos viam apenas problemas. E nesse vídeo eu vou trazer um assunto interessante que muitas pessoas têm curiosidade, que é sobre os conselhos das empresas. Como estar dentro da empresa. Guilherme Afonso Ferreira provavelmente é um dos investidores mais ativos dentro das empresas, dentre os grandes investidores. Luiz Barsi tem sua filha Luiz Barsi presente em diversos conselhos de empresas. Mas em comparação com Luiz Barsi, Guilherme Afonso Ferreira tem uma participação bastante relevante dentro das empresas. Então, digamos que ele tem 9 empresas no seu portfólio, ele deve participar entre 11 a 12 só dos comitês do conselho, não sei quantos que dá. E nesse vídeo ele fala de forma detalhada como é a visão dentro da empresa. Ele fala que, por incrível que pareça, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que dentro da empresa você tem algumas informações privilegiadas que o colocam na frente de outros investidores, não é bem assim que funciona. Ele falou que, por incrível que pareça, às vezes o mercado que está do lado de fora tem um conhecimento superior da empresa do que os próprios componentes da empresa. Então, às vezes, o mercado sabe muito mais o valuation adequado da empresa, se a empresa está barata ou se está cara, muito mais que os próprios donos da companhia, o próprio pessoal do conselho da companhia. Ainda mais quando a empresa é uma corporation, que tem diversos donos, aí fica muito mais difícil ainda de descobrir o valor justo dessas empresas. Então, Guilherme Afonso conta que tem coisas bastante interessantes que você pode ter acesso na empresa. Então ele fala que ele tenta levar a visão de dentro da empresa para o mercado para tentar desmistificar algumas coisas que estão sendo distorcidas. Ou seja, às vezes o mercado tem uma opinião totalmente contrária do que realmente está acontecendo dentro da empresa. Ele tenta tirar esse preconceito e tentar passar a visão de dentro da empresa para fora, assim como ele tenta trazer o mercado para dentro das empresas. Existem diversos conselhos, diversos controladores que não dão atenção para o mercado, não sabem o que está acontecendo no mercado de ações, e ele tenta trazer essa visão do mercado para a companhia, para tentar colaborar com o crescimento e o desenvolvimento da companhia. Ele fala também que hoje em dia os conselhos são muito mais eficientes do que antigamente. Ele falou que existem vários comitês que trazem tudo mastigadinho para se tomar a decisão nos conselhos, e que as reuniões nos conselhos são muito mais frequentes do que antigamente. Segundo ele, antigamente existiam pouquíssimas reuniões de conselho e às vezes não se tomava decisão pertinente nenhuma. Às vezes nem se sabe direito o que estava acontecendo com a empresa, fazendo reuniões apenas a cada 3 meses. E isso dificulta o andamento da empresa e a qualidade da empresa. Ele fala que as chances hoje das empresas serem mais bem administradas é muito maior, já que os conselhos são muito mais eficientes. Então, existem diversos comitês de várias áreas que tomam decisões mastigadas e trazem tudo para o conselho de forma resumida. E dentro desse conselho ainda se tem mais debates com relação a isso. Ele fala também que, assim como às vezes a gente vê em alguns filmes e algumas
séries onde tem bastante bate-boca e bastante intensidade nas discussões, nos conselhos, ele fala que às vezes isso realmente acontece na vida real. E ele dá exemplos onde em determinados conselhos algumas pessoas no meio da discussão saíram da sala e não voltaram mais. Existem também discussões onde a pessoa discute, sai da sala e depois de um determinado ponto retorna à sala para voltar a discutir por arrependimento. Então tudo que a gente vê às vezes na ficção, às vezes pode realmente acontecer na vida real nos conselhos. Ainda mais porque a decisão é muito importante. São decisões que impactam a vida de diversas pessoas, diversos funcionários, diversos clientes, e o futuro da empresa está em jogo, às vezes, na decisão através dos conselhos. Por isso é um papel muito importante para o investidor que está presente nos conselhos. Mas ele vai trazer de forma mais detalhada tudo que eu estou falando neste corte. Fiquem com o corte. O que é essa vida de conselheiro? Eu imagino que na Petrobras seja uma vida de aventuras mesmo, né? Ainda mais naquele momento ali que a Petrobras estava passando. Mas você falou mesmo, né? Foram 30 empresas que você já passou, hoje você está em 5, né? Uhum. Como é que é essa rotina? O que um conselheiro faz? Vale a pena, né? Explicar mesmo como é que é, até direitos e deveres, porque talvez a nossa audiência... Porque o CEO, o presidente, o C-Level, a gente sabe como é que é o trabalho que ele faz, ele está ali no dia a dia. O conselheiro não necessariamente, até porque ele está em várias, né? E a gente já conversou com gestores que são conselheiros, mas não são quase que uma profissão conselheiro, né? De ter tanta experiência assim. Porque eu imagino que hoje a grande parte do seu tempo seja isso, né? A maior parte do meu tempo. Na Petrobras, só para dizer, eu senti um processo de construir enorme. Eu me sentia gratificado de que, embora tinha uns armários cheios de cadáver, as coisas iam melhorando, não iam piorando. Tinham mais cadáveres, mas as coisas iam melhorando, não iam piorando. Então, a sensação de que está fazendo algo bom, justo, bom para o país, tudo isso era... Então, tudo isso me gratificava muito. Eu acho que ser conselheiro primeiro, é uma dedicação à empresa. E eu, meu lado nos conselhos, é normalmente levar o que é a visão do mercado daquela companhia. São sempre empresas abertas, não sei o que, negociado em bolsa. Então esse é o meu lado. E você vai ficar surpreso, não, Renato. Acho que no mercado se sabe muito mais que é a companhia do que dentro da companhia. É mesmo? É uma coisa impressionante. Você não acha? É difícil você achar. Às vezes você acha injustiças. O mercado acha que a companhia devia ter não sei o quê e não era bem assim. Aí você vai lá e encontra uma boa explicação, o que é, o que não é. Mas é sempre coisas pertinentes. É difícil você ver algo que é totalmente esdrúxulo vindo do mercado. E esse era meu papel, levar o que o mercado pensava, é o meu papel, levar o que o mercado pensa para as companhias e levar o que a companhia, às vezes explicar a companhia para o mercado. Eu fui muitos anos conselheiro da Eternit e o mercado tinha um horror do amianto que era condenado, porque ia dar isso, ia dar aquilo, não sei o quê. E eu via lá dentro um enorme trabalho que se fazia para atender as regulações, para acompanhar, para ver como é que o mundo estava evoluindo, tudo isso. Então, é um leve trás. O que eu diria que ficou mais difícil, depois eu falo sobre responsabilidade, mas o que ficou mais difícil é que o trabalho dos conselhos tem crescido muito. E se começou a se criar comitê. Hoje em dia o conselho é onde finalizam as coisas, tá certo? A massa é preparada fora. Então você tem um comitê financeiro, você tem um comitê de recursos humanos, você tem um comitê jurídico, uma opção de coisas, onde tudo é analisado. Como, em geral, você, ao criar os comitês, você tem confiança nas aptidões das pessoas para aquele assunto, quando eles levam para o conselho, o assunto vem mastigadinho. Em geral, é só referendar o que o comitê já sugeriu. Então, hoje em dia, as reuniões de conselho são muito mais profundas do que foram no passado. São muito mais intensas, tá certo? Eu já fui de conselho que se reunia uma vez cada 3 meses. Uma vez cada 3 meses, passar 3 horas, é mais fácil assistir um programa de televisão. Não faz muito sentido. Você não fica conhecendo a empresa por aquele tempo. Você precisa de mais interação.
Mas com a criação dos comitês hoje em dia, e não tem uma empresa que eu seja conselheiro que não tenha alguns comitês, onde as coisas são tratadas e gente da administração participa do comitê, e essa confiança que vai se criando, e que ela não é irrestrita, é uma coisa importante. Às vezes as pessoas pensam que é uma certa cumplicidade entre o conselho e a alta administração. Até tem, mas ela não é gratuita. Vira e mexe, o conselho percebe que está na hora de trocar. E é a responsabilidade dele, o conselho. Tá certo? E é a responsabilidade dele o caminho da empresa. Então, o desenvolvimento da empresa, a estratégia, essas coisas todas. Então, eu diria que melhorou muito. Hoje, o conselheiro também vai no comitê. Vai no comitê. Você não pode ser conselheiro e não participar de pelo menos um comitê. Às vezes, a maioria dos conselhos que eu estou em 5, eu acho que eu estou em 11 comitês. Pelo menos 2 por empresa. Pelo menos 2 por empresa, E perguntas meio simples, mas acho que vale a pena fazer. Você precisa ser acionista de todas as empresas que você... Isso, antigamente sim. Hoje em dia não tem mais, não. Você não precisa ser acionista. Em geral, no nosso caso, nasceu daí. Que nós éramos acionistas ou que tinha um grupo de representantes que eram acionistas, sei lá, foi conselheiro do Pão de Açúcar. Meus grandes, digamos, eleitores, caso que eu fui... Na verdade, os eleitores são o próprio Abílio, os controladores. Não houve essa eleição. Mas foi a Dínamo do Rio e a Tarpon aqui que indicaram meu nome. Eu já não estava na Tarpon, mas indicaram meu nome para o Conselho do Pão de Açúcar. E foi assim que eu participei lá. E até então não havia, dentro do Pão de Açúcar, a representação de minoritários efetiva. Que às vezes tem, mas às vezes é meio de mentirinha. Tá certo? Essa foi a primeira vez que havia um minoritário e foi num momento, não sei se chama difícil, qual é o nome que eu dou, porque foi no auge da briga entre os franceses e o Abílio Diniz, e o grupo do Abílio Diniz. Foi no auge da briga. Eu vi, foi o final do controle do Abílio e o começo. Depois que os franceses entraram, eu saí, mas foi o começo que os franceses assumiram. Mas eu assisti a situação pegar fogo. Como é que é o clima? Às vezes ele fica pesado? Nesse caso chegou a ficar pesado, né? Dedo na cara, tem... gritaria, ou todo mundo é cordial? Não, porque assim, são coisas muito importantes, são decididas, né? Isso. Mas teve gente que saiu da sala e não volta mais. Isso eu assisti. Ou gente que sai da sala, você acha que não volta mais, encerra e daí a pouco o cara volta. Então... Os ânimos se exaltam. Se exaltam mais. Mas é isso, precisa haver um treino para isso, né? Precisa haver um treino e eu diria que talvez os antigos grupos brasileiros controladores, eles não estavam treinados para isso. Eles não sabiam o que era conviver com um cara que dava palpite. É a minha casa. Você não gosta da cadeira assim, faça outra. A minha cadeira vai ser assim. Então, como agir nisso? Quanto pode, quanto não pode, quanto você deve chamar os minoritários, essas coisas, eu acho que é importante. Fora as empresas que agora, como a B3, que não tem controle definido. Certo? Tem um grupo de pessoas que tentam atender interesses diversos. E no Conselho da B3 tem representantes do Itaú, Bradesco, e ainda assim, o Santander, mas ainda assim eles estão lá como representantes da companhia, não do acionista que o elegeu. Acho que tem que haver essa consciência no Conselho. Que o acionista que te elegeu é uma história. Ou você está lá para defender o interesse da companhia. Legítimo interesse da companhia. Não pode confundir as coisas. Pode dar uma saia justa às vezes, né? Às vezes dá. O cara que te elegeu tem um interesse, mas você acha que tem que ser feito outra coisa. Sabe como é que isso tem sido resolvido muitas vezes, Renato? A pessoa sempre tem. Mas nesse assunto eu não vou votar porque acionista, eu represento um grupo aqui que teria muito interesse por esse lado. Ao contrário. Ao contrário. E nesses casos de hoje, você é acionista de todas? Vamos ver. B3, M. Dias Branco, Arezzo, 3R e Mitre. Sim, Arezzo já não são mais há algum tempo. E Mitre já não são acionistas. O resto somos. E não fica um clima assim? Quando é acionista ou quando não é? Não, absolutamente. Normal. De novo, é a capacidade que os controladores ou quem está lá tem de entender. Primeiro, legitimar a opinião do outro. Tá certo? Quer dizer, respeitar a opinião do outro. Não, essa opinião é verdadeira no interesse da companhia ou essa não é.
Então tem que ter legitimidade. Isto posto, eu não vejo nenhum problema com isso não, de jeito nenhum. Imagino que eu saiba a resposta, mas de todos os conselhos que você participou, qual foi o mais difícil de tocar? De tocar? De trabalhar lá dentro, né? Qual foi o desafio maior? Então, eu já contei o caso aqui do Pão de Açúcar, que foi um desafio grande. O da Petrobras era um enorme desafio, só que era todo mundo remando para um lado só. Tá certo? Eu não vi ninguém lá remando ao contrário. Falando, não, vamos manter a corrupção, vamos de leve na história. Então, quando está todo mundo remando para o lado só, por mais difícil que seja o curso, ainda assim é gratificante. Não tinha opiniões antagônicas ali. Não, né? não. Tava todo mundo não. pensando na mesma coisa. E sem citar nomes, quer dizer, pode citar se quiser, né? Mas enfim. Mas já teve